Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse aqui é o Because I Read, nosso canal literário. Hoje a gente vem conversar sobre um livro que eu acho que a maioria das pessoas que gostam de livros, gostam de literatura, se já não leram, pelo menos já ouviram falar, que é o Miss Dalloway, da Virginia Woolf. Mas antes da gente começar a nossa conversa, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês ficarem antenados aqui com os nossos vídeos, para você ajudar, deixar aí seu like, que ajuda bastante o canal. E não esquecer de usar nossos links também para apoiar o canal também. Cada vez que vocês usam o link do Because I Read na compra de livros daqui que nós indicamos, a gente ganha uma comissão pequenininha que ajuda bastante aqui o canal a se manter e para vocês não custa absolutamente nada. É isso, pessoal. Esse vídeo aqui do Miss Dalloway, ele era para ter saído domingo passado, mas eu acabei pegando uma virose, infelizmente, não consegui gravar o vídeo, mas estamos aqui. Esse domingo agora a gente vai, então, passar para vocês as impressões que a gente teve do Miss Dalloway. E, assim, não é o meu primeiro contato com a Virginia Woolf, eu gosto muito da Virginia Woolf. Miss Dalloway é a minha terceira leitura da Virginia Woolf, ano retrasado em 2020, né? Foi meu primeiro contato com a obra da Virginia Woolf. E honestamente foi assim, eu fui com preconceito. Vou confessar para vocês que eu fui com preconceito, porque eu sabia que eu ia encontrar algo diferente. Todo mundo falava desse fluxo de consciência, que eu não entendia muito bem o que era. E aí eu fui e falei assim, vamos conhecer. Mas eu fui meio assim com o pé atrás, sabe? E quebrei a cara, gente, porque eu fiquei absolutamente apaixonada. Meu primeiro contato com a Virginia Woolf foi com Orlando. Essa edição linda, linda, linda da Autêntica, né? A edição toda trabalhada, capa dura, páginas amareladas, uma diagramação maravilhosa. E eu fiquei apaixonada com essa história aqui, com esse livro, com a forma poética como ele é contado. E foi uma experiência maravilhosa. E aí, a partir daí, eu decidi que eu ia querer ler tudo da Virginia Woolf. Então, mais ou menos, eu tô fazendo um projetinho cada ano, para não acabar muito rápido também, não são tantas obras assim. Cada ano eu leio um livro da Virginia Woolf, então, em 2020 eu li Orlando. Ano passado a gente deu continuidade com o projeto e leu Ao Farol, também uma leitura maravilhosa. E esse ano a gente foi finalmente pro que eu acho que é o livro dela mais conhecido, né? Que é o Miss Dalloway, né? E foi uma coincidência porque eu peguei esse livro para ler no início do mês passado, de maio, mas acabei enrolando, estive também com um problema de saúde mês passado. Aliás, estou até com a impressão que depois que a gente saiu dessa pandemia, eu nunca fui uma pessoa de pegar bactéria, vírus, essas coisas. Mas depois que a gente passou por esses 2 anos aí de distanciamento social, de máscara, de álcool, eu tô achando que a minha imunidade, eu não sei se vocês também têm essa impressão, a minha imunidade caiu bastante. Então, infelizmente, mês retrasado também eu passei por um período que eu não tava muito legal, que eu tive que me cuidar e tava sem ânimo, né, de ficar lendo coisas novas. E aí acabou entrando em maio, eu enrolei, né, e acabou entrando em junho, né. E aí eu li agora no início de junho, o Miss Dalloway, e coincidentemente, né, vocês vão ver aqui na história, que eu vou falar aqui pra vocês mais ou menos aqui o que é o enredo da história. Esse livro ele se passa todo num dia só. Toda essa história aqui ela é narrada num dia só, num período mais ou menos assim de, sei lá, umas 15, 18 horas, no período da manhã, quando as pessoas acordam, até uma determinada festa que acontece de noite. Então, e essa festa aqui que acontece na casa da Clarissa Dalloway, ela acontece exatamente, o que é informado aqui pra gente, numa quarta-feira, no meio de junho, que foi agora, semana passada. E semana passada, na quarta-feira, foi comemorado o Miss Dalloway Day, né? É o dia que existe até uma festa na Inglaterra para comemorar Miss Dalloway. E foi exatamente, eu finalizei a leitura no dia anterior. Eu até publiquei no Facebook, se eu não me engano, no nosso grupo lá do Facebook, no Because I Read do Facebook.
E por falar nisso, gente, vou deixar aqui embaixo, porque o Because I Read tem página, tem perfil no Instagram, onde eu coloco as resenhas dos livros que eu leio. Mas algumas resenhas não entraram aqui, porque são antes de eu começar a fazer vídeos no YouTube, né? Eu comecei a fazer resenha primeiro no Instagram, então tem muita resenha lá que vocês, infelizmente, ainda não vão ver aqui. Depois a gente criou ano passado o grupo no Facebook, que é um grupinho bem bacana. A gente faz leitura conjunta. Lá você pode postar também as suas resenhas, os livros que você está adquirindo. Qualquer assim, assunto que tenha a ver com literatura, você está livre para participar lá, para colocar, e a gente faz leitura conjunta. Então eu postei a resenha quarta-feira passada, que foi o Miss Dalloway Day, desse livro aqui. Mas teria saído domingo passado a resenha, mas eu expliquei a vocês que não saiu, né, que eu não estava legal. Mas hoje a gente vai conversar sobre ele. Então é assim, eu acho que eu teria gostado mais dessa história se eu não tivesse lido antes o Orlando e o Farol. O Orlando é o queridinho no meu coração. Perdão, gente. Orlando é o queridinho no meu coração, já vou falar aqui pra vocês, que é uma história que é um livro que me comove em muitos sentidos e ele ganhou espaço no meu coração e o espaço que é dele e eu acho que ninguém vai conseguir tirar. Então, Ao Farol também é uma história muito bacana. E o Miss Dalloway é um livro que ele é diferente do Farol ao Farol e é diferente do Orlando. Por quê? No Orlando, ela trabalha praticamente com um personagem só a história inteira. E, como eu já falei aqui, ela usa desse estilo narrativo que é o fluxo de consciência. Para quem não sabe o que é isso, assim, de grosso modo, ela vai narrar na voz do personagem de acordo com o pensamento do personagem, sem filtro, sem ser uma coisa linear, organizadinha. É como se você tá e agora desse outro lado assistindo o vídeo, você tá falando assim, que legal, tô assistindo esse vídeo da Miss Dalloway, é bom saber um pouco sobre essa história, de repente eu vou ler esse livro, mas quando eu acabar aqui, eu vou lavar a louça que tá na pia, e aí depois eu vou botar aquela roupa para lavar, porque senão com esse tempo tá nublado, não vai secar, porque eu preciso para segunda-feira. E desse jeito que você pensa, que eu penso, é o jeito que ela vai escrever, sem filtros, sem aquela preocupação de colocar tudo certinho, tudo mastigadinho para o leitor. No Orlando, isso fica mais fácil, porque ela mistura uma linguagem muito poética ali no meio do Orlando, da voz do Orlando, né? Então, e uma coisa que acontece mais devagar, é um livro que ele passa séculos, né? A história, cronologicamente, ela ocorre durante séculos. Então, você consegue, apesar dessa forma narrativa, acompanhar bem, digerir bem, né? Você tem tempo para digerir. Ao Farol já são mais personagens, bem mais personagens. Eu acho que tem uns 6, 7, 8 personagens com voz ativa ali na narrativa, mas também você consegue acompanhar bem, porque também é uma história que não se passa tão rápido, não é tão lenta quanto Orlando, mas é uma história que começa antes da guerra, e aí tem um período da guerra, e ela continua depois da guerra, então você... E também tem um pouco assim desse lado poético. Ao Farol tem algo muito interessante. Depois, se vocês quiserem ver a resenha escrita, lá no perfil do YouTube tem a resenha tanto que eu fiz de Orlando como de Ao Farol. Ali você vai ver muito também a natureza interagir dentro da história, como se a natureza também fosse um personagem. A natureza, a casa que eles estão lá perto do farol. É muito interessante, gente, eu indico muito. Já que em Miss Dalloway, o que acontece? A história se passa em 1920, pelos idos ali de 1920, e na Inglaterra, em Londres especificamente, na casa, começa tudo com a Clarissa saindo de casa, a Clarissa Dalloway, que ela é casada com Richard, que é um alto funcionário do governo, né? Então, quer dizer, já passou aquele primeiro período de Primeira Guerra, mas o mundo, principalmente a Europa, está naquele período assim de muita coisa acontecendo em todos os sentidos, né? No sentido tecnológico, no sentido econômico, no sentido cultural, no sentido social. A literatura mesmo está vindo de um momento em que ela vinha seguindo uma linha e, de repente, essa geração aqui da Virginia, James Joyce, fala assim, não, vamos fazer algo diferente, né? Aí surgiu o existencialismo,
E aí, gente, a Virgínia entra nessa mentalidade assim, não, eu quero escrever romance, mas eu quero algo novo, eu quero algo diferente. E aí ela trabalha com esse fluxo de consciência aqui para os personagens dela. Esse aqui, na verdade, é uma coisa interessante. Por que eu tô falando isso? Miss Dalloway foi publicado em 1925, antes de Orlando e antes de El Farol, né? Vamos dizer assim que isso aqui foi um não vou dizer rascunho, porque eu não vou, né, diminuir aqui essa história não, porque é uma história muito boa, mas eu diria que ela depois ela aprimorou esse uso do fluxo de consciência. Ou melhor dizendo, até, não é nem que ela aprimorou, é que as outras histórias, elas, como eu já falei, elas acontecem num ritmo mais lento. Aqui, ela quis imprimir um ritmo mais acelerado para a história. Exatamente, Patrícia, como leitora, entendi que foi isso. Ela quis trazer toda essa agitação, essa aceleração do mundo, da Inglaterra, daquele momento histórico. Acabou a Primeira Guerra, tudo muito instável ainda politicamente, e o desenvolvimento tecnológico, tudo. E ela quis trazer isso para dentro da mente dos personagens e para dentro do narrativo. Então, a narrativa até começa de uma forma tranquila, que é a Clarissa saindo de casa, ela ia comprar flores, mas depois você vai ver que o pensamento da Clarissa começa a divagar com uns assuntos assim bem mais extremos, emocionalmente falando, depois ela volta. Interessante falar também que a Virginia Woolf era fanzoca de Dostoiévski, né? E Dostoiévski, para quem já leu, para quem conhece, adora toda essa conturbação, toda essa confusão emocional, todo esse desespero, essa montanha-russa, essa instabilidade, né, dos personagens. E assim como para Dostoiévski, para Virginia, não é tão importante o que está acontecendo, os acontecimentos da história, os fatos reais. Para ela é muito mais importante trabalhar o que está acontecendo dentro da mente, dentro do coração, dentro do espírito dos personagens dela, né? Então é isso que a gente vai ver aqui. Como já falei, já situei vocês, Inglaterra, idos de 1920, onde tudo se passa num dia só. Quem a gente vai ter aqui de personagem? De personagem a gente vai ter a Clarissa Dalloway, é claro, né? Que vai ter a voz mais ativa aqui. A gente vai ter o Peter Walsh, que é o melhor amigo da Clarissa, que ela já não vê há muitos anos, e nesse dia exatamente, ele tá voltando da Índia, onde ele passou muitos anos, casou, separou e agora tá voltando. O Peter, ele era o melhor amigo da Clarissa, mas ele também era meio que apaixonados um por outro, mas na hora de escolher, ela escolheu o Richard porque era uma coisa mais estável, porque o Peter era muito assim, atirado. O Peter era um professor de universidade, mas uma pessoa que gosta de emoções extremas, que gosta de arriscar. E a Clarissa, apesar de viver as maluquices da juventude junto com ele, ela queria para ela uma coisa mais estável, uma coisa mais tranquila, alguém que cuidasse dela, que protegesse. E ela entendeu, durante a leitura, você vai perceber que ela entende que o Peter não poderia oferecer isso para ela, apesar dela gostar muito do Peter, né? Então a gente vai ter a Clarissa, a gente vai ter o Peter, e aí contrastando com Clarissa, com esse cenário de Clarissa e Peter, a gente vai ter o Septimus, Warren, que é Smith, e a esposa dele, a Rizia. E o Septimus quem é? Ele é um funcionário também, não tem nada a ver com o governo, trabalha numa firma lá, mas ele é bem colocado, tem uma vida tranquila. Só que o Septimus e a Rizia são casados, são jovens. Ela, se não me engano, é italiana, ele casou com ela na Itália, trouxe ela para a Inglaterra. Só que o que aconteceu? O Septimus, ele foi para a Primeira Guerra. Ele foi convocado, ele lutou e ele voltou com aquela síndrome traumática pós-guerra, né? Ele voltou e ele não estava muito legal emocionalmente, psicologicamente falando. Não muito legal mesmo, né? Tipo assim, chegou a ponto dele estar falando sozinho, conversando sozinho. E a Rizia, coitada, novinha, sem experiência, não sabia o que fazer com os Septimus, né? Então a gente vai ter aqui de voz ativa a Clarissa, o Peter, os Septimus, a Rizia, em alguns pontos. A gente vai ter a Elizabeth, que é a filha adolescente de 17 anos da Clarissa. Em algumas horas ela também
vai ser colocado ali na narrativa. A gente vai ter o médico que cuida, né, dos sétimos, que é o Dr. William Bradshaw. Olhei aqui minha colinha, William Bradshaw. Também vai ter alguma passagem ali, porque eu acho que a Virginia quis trazer a forma de pensar, vamos dizer assim, bem arcaica, bem tradicional do William para dentro da história. Então ela deu voz narrativa ali também. E outra voz narrativa também bem tradicional, bem né, assim, bem, eu diria assim, antiquada, por não lembrar outra palavra agora, né? Seria da senhorita Kilman, que seria a tutora, uma senhora solteirona, que é a tutora da Elizabeth, filha da Clarissa com Richard. E aí são essas vozes ativas que a gente vai ter aqui. O livro não tem capítulos, né? Quem conhece a Virginia sabe que ela não trabalha com capítulo. Ela ele é dividido em cenas, né? Vai passando de uma cena para outra. Uma hora tá ali na rua, outra hora tá na casa da Clarissa, outra hora tá no hotel do Peter, outra hora tá no consultório do médico. E o leitor tem que estar sempre antenado, porque vai mudar a voz narrativa e vai mudar o lugar, sim, de um parágrafo para o outro, se você não estiver antenado. Não é um livro também, por isso também que eu demorei a lê-lo, assim, no sentido de, assim, não tava legal. É um livro que você tem que ler quando você tá bem, quando você tá, assim, prestando bastante atenção na leitura, assim, quando tua cabeça tá bem concentrada, porque a voz narrativa vai mudando, e o que ela vai falando ali, o que os personagens vão contando, a forma que eles estão pensando, se você não prestar muita atenção, na escrita, você não vai entender. Você vai boiar aqui a história inteira. Porque existe muita simbologia dentro das histórias da Virginia também, né? Ela usa muita simbologia, muita metáfora. Então você tem que parar para entender. Ela usa a natureza como símbolo, ela usa, às vezes, aqui nem tanto ela não usou, mas ela gosta muito de usar o clima, né? Meteorológico mesmo, como um personagem dentro da história, né? Você vê que quando as coisas não estão indo bem, vem tempestade, vem chuva, quando as coisas estão se ajeitando, aí o sol abre. Aqui ela usa muito natureza no sentido de flor, a Clarissa gosta muito de flor, e ela usa muito as lembranças as lembranças dela boas da juventude, são todas relacionadas assim, com ela tá no jardim, com ela colhendo flores, ela fala das flores que ela gosta, né? Então a Clarissa usa muito o meio, né? A natureza, o clima, né? Como personagem dentro da história dela. Então é isso, pessoal. O que a gente tem aqui? Como eu falei, a Virginia gosta muito do Dostoiévski, ela usa muito isso, né? Então, o que eu percebi, Patrícia, enquanto leitora, né? A Clarissa aqui, ela tem já 53 anos, o Peter está na mesma faixa etária que ela, e aí o Peter chega da Índia e vai visitar a Clarissa, e ela está naquela agitação de preparar as coisas para a festa, né? E aquele encontro baqueia ela, né? E baqueia o Peter também. Então a gente vai ver muito esses dois personagens fazendo meio que uma viagem no passado, lembrando como é que era o relacionamento deles, refletindo se eles tivessem feito escolhas diferentes, como é que seria a vida deles hoje, né? Você vê muito ressentimento no coração do Peter, assim, em relação a Clarissa não ter escolhido a ele, né, como marido, e fica aquele vai e volta, você vê assim, muita incerteza dos personagens, muita saga, não, tomei a decisão certa, foi a melhor decisão, mas e se eu tivesse feito de outra forma, né? Você vai ver aqui também que muito assim um jogo, isso a Virginia faz em todos os livros que eu já li dela até agora, muito assim a importância, não a importância, mas ela traz muita morte como assunto, né? E se eu morresse, né? Como uma opção, né? Para resolver problema, como uma opção de vida mesmo, ou de morte no caso, né? Seria melhor eu morrer. E aqui a gente vai ver muito a Clarissa caminhando para esse lado de morrer para resolver, né? A situação, os problemas dela, né? Então você vê muito isso. Já o sétimo, você acompanha, a gente vai acompanhar aqui dentro dessa história, a loucura dele. A gente vai entrar na mente dele, a gente vai acompanhar a loucura dele, os
os pensamentos, você vê que ele perdeu o melhor amigo dele na guerra, né? E acho que essa perda foi o que mais pesou para a situação psicológica dele no momento. E a esposa dele, coitada, você acompanha um pouco também da situação dela, de tipo assim, o que eu faço? Porque eu não tenho. O homem que foi para a guerra, que era o meu marido, não existe mais. O que eu faço com esse homem? Como é que eu trago ele de volta, né? A gente fica com pena da Rizia, né? Aqui nessa história, né? E é assim, essa história é isso. É passando de personagem para outra e ela combina com o momento da festa, né? Da Clarissa, uma festa para a alta sociedade inglesa. Ela convida o Peter. Até o primeiro-ministro vai na festa, né? E é onde, onde todo mundo se junta, menos o Sétimo e a Rizia, porque eles não fazem parte desse cenário aqui, né? Mas quando chega a festa, a Rizia e o Sétimo já tiveram, né, um final, vamos dizer assim, já tiveram uma conclusão, né, vamos dizer assim, da história. E aí combina com a festa. E qual a impressão que eu tenho? Que todos os pensamentos ali, né, principalmente da Clarissa, que seria a protagonista aqui, né, principal da história, a gente fica naquela agonia sem saber se ela vai querer se suicidar ou não, se aquela tormenta dela ali emocional vai induzir. Eu acho que a festa é o ponto que culmina para essa decisão, para chegar a esse momento, né? Da gente saber realmente o que vai. Se ela vai continuar vivendo aquela vidinha dela assim, que para ela entende às vezes como medíocre demais, que ela não está vivendo a vida, ou se ela vai manter aquela aparência social e continuar com aquela vidinha, apesar dela já não ser a mulher mais linda do mundo, de todos os homens estar à volta dela já estar sem objetivo, se ela vai continuar levando essa vidinha dela, né? Gente, livros da Virginia Woolf tem muitas camadas, como eu já falei para vocês em outras vezes. Eu sou uma leitora leiga, eu não tenho conhecimento de literatura para desenvolver com vocês essa história de uma forma melhor. Então, mas eu acho isso interessante. Um dos motivos que eu quis fazer aqui as resenhas no YouTube é que o que eu estava sentindo falta aqui no YouTube é de alguém que falasse de uma forma: olha, gente, eu peguei o livro para ler e li isso, foi isso que eu entendi. Eu não queria uma explicação literária, cheia de filosófica. Eu queria alguém como eu contando o que entendeu do livro, né? E é isso que eu estou tentando trazer para vocês, o que eu entendi, né, da história. É muito interessante ver a narrativa da Virginia. É muito interessante. Mesmo que aqui seja uma forma, dos livros que eu já li dela, seja assim, o mais turbulento, o mais agitado, umas gangorras emocionais toda hora com os personagens. Você tá sempre assim, meio que agoniado, né, na história, porque você vê a agonia de cada personagem aqui dentro. Mas você vê bem a representação aqui do que era a Inglaterra naquele momento, socialmente falando. Você vê uma crítica social à sociedade, você vê uma crítica social ao governo, né? E a posição da mulher dentro da sociedade, né? Porque a Clarissa, ela achava que ela não podia ser mais nada além daquilo que ela era, né? Do que a esposa de um homem de alto escalão. Ela achava que ela não teria capacidade para ser nada além disso. Pelo menos foi o que eu entendi, né? Então, assim, o Peter também como professor, né? Eles achavam, poxa, e agora? O marido da Clarissa é um alto funcionário do governo, agora eu como professor não sou valorizado, né? Então é isso, gente. É uma história que eu gostei. O que importa muito na história da Virginia não é o começo, o meio, o fim, nem os acontecimentos, mas é todo esse pensamento que faz você refletir também junto com o personagem, você vivenciar momentos que muitos pensamentos que os personagens têm são pensamentos que a gente também tem no nosso dia a dia. Esse uso de fluxo de consciência acaba permitindo que nós nos identifiquemos muito, né, com aquilo que está acontecendo, porque quantas vezes a nossa mente não sai de um extremo para o outro, nossas emoções não viajam de um lado para o outro, né? E é isso que a gente vai ver aqui no livro da Virginia, né? Essa passagem, essa viagem, essa turbulência toda que passa na nossa mente, né? Quando a gente está tranquilo é de um jeito, quando a gente está mais ansioso é de outro. E foi uma leitura bem interessante. Como eu já falei, não se tornou meu livro favorito da Virginia, que continua sendo Orlando, mas foi interessante conhecer o Miss Dalloway. Eu entendo a importância dele dentro daquele momento social, daquele momento cultural, quando ele foi lançado e até hoje, né? É um livro bem marcante nesse sentido.
E é uma leitura super válida, gente. Eu acho que vocês têm que ler, quem eu sou suspeita, né, para falar, mas acho que você tem que ler. Para quem está curioso aí para saber qual vai ser a minha próxima leitura de Virginia Woolf, eu consegui adquirir um livro que, infelizmente, todos esses livros aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, lá na Amazon, para quem tiver interessado, dar uma olhadinha. Mas esse aqui, infelizmente, eu não vou poder deixar, porque ele não tem mais a venda, era da falecida Kozak Naif. E eu fiquei tão feliz, gente, que eu consegui comprar na estante virtual esse livro. Não foi baratinho, mas a gente parcela, né, muitas vezes no cartão. Mas eu queria muito esse livro, é um livro que eu queria muito, que é Os Contos Completos da Virginia Woolf, né? E a edição está em perfeito estado, é usado, mas olha, essa edição tá linda. E esse aqui vai ser pro ano que vem. Provavelmente no início do ano que vem eu vou estar lendo esse livro aqui e vou estar trazendo a resenha para vocês. Então é isso, pessoal. Muito bom conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, deixa aí embaixo, eu respondo para vocês. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês deixarem o curtir de vocês. E até a próxima vez. Tchau, tchau.